Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto numa análise bem específica do livro de Jonas, capítulo 1, os versículos 1 a 17. Temos aqui um documento que chamaram de texto colado e ele traz uma interpretação teológica particular dessa passagem. Nosso foco vai ser entender as ideias principais dessa leitura, sabe? Sobre a vontade de Deus, a condição humana e como eles enxergam a religião ali. Para começar, a história parte da ordem que Deus dá a Jonas para ir a Nínive. E bom, ele decide fazer o contrário, fugir. Exatamente. E esse conflito inicial já diz muito, né? Uma ordem divina super clara e, do outro lado, uma desobediência humana imediata. Essa tensão, segundo a análise que a gente está vendo, é meio que o fio condutor de tudo. E a fuga dele é bem detalhada, né? Não é só ir para outro lugar, para Tarsis. O texto diz que ele queria fugir da presença do Senhor. Ele desce para Jope, paga a passagem e depois desce de novo, lá para o porão do navio. E ainda dorme. Sim, e essa interpretação que estamos discutindo, ela dá um peso enorme para esses verbos. Descer, dormir. A visão aqui é que isso simboliza, tipo, uma condição uena de afastamento, sabe? Uma fuga espiritual de Deus, um certo adormecimento. O documento até sugere que, nesse estado, a própria religião pode virar uma forma de disfarce, uma tentativa de lidar com isso sem ir na raiz. Entendi. E enquanto o Jonas está lá embaixo, dormindo esse sono pesado, a coisa pega fogo lá em cima. Vem uma tempestade terrível, os marinheiros entram em pânico, cada um começa a clamar para o seu Deus, jogam carga fora para aliviar o navio e, numa medida desesperada, lançam sortes. Pois é, e se a gente conecta isso com a linha de raciocínio da fonte, esses esforços todos dos marinheiros, o medo, os clamores, até o lançar sorte, são vistos como representações das tentativas humanas. Tentativas de controlar o incontrolável ou de escapar das consequências, né? E nessa ótica da análise, são esforços que se mostram, bom, insuficientes, quase vãos, diante do que está acontecendo ali por causa do Jonas. E a sorte, claro, cai justamente no Jonas. Aí ele confessa: sou hebreu e temo ao Senhor. E o mais surpreendente é que ele mesmo dá a solução. Me joguem no mar que a tempestade acalma. Ele assume a bronca. E é nesse ponto que a análise reforça uma ideia teológica central, a soberania da vontade divina. O argumento é forte aqui. Apesar da fuga, da resistência toda do Jonas, o propósito de Deus vai prevalecer. A fonte que temos até usa o termo graça irresistível. A ideia, segundo essa leitura, é que a ação de Deus para cumprir o plano dele não seria frustrada pela vontade humana, que eles veem como falha, né? Inclinada a resistir. O plano segue. Interessante. Mesmo com o Jonas falando isso, os marinheiros ainda tentam evitar. Eles remam, tentam voltar para a terra, mas não conseguem. Só então eles oram ao Deus de Jonas e reconhecem explicitamente a soberania dele, né? Dizem, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Só depois disso que o jogam no mar. Isso. E a narrativa continua com um simbolismo muito forte destacado pela fonte. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Essa interpretação liga isso direto com o que Jesus fala em Mateus 12, sabe? Vê como um sinal que aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Cristo que o Novo Testamento apresenta como maior do que Jonas. Então, peixe, dentro dessa visão, vira um instrumento inesperado no plano divino. Certo? Então, para a gente amarrar a perspectiva central que a gente tirou dessa análise específica, o episódio de Jonas, por essa lente, ilustra bem esse embate. O conflito entre a vontade soberana de Deus, que se impõe, e a vontade humana que resiste e que foge. Essa leitura realmente sublinha que as ações humanas, seja a fuga de Jonas ou os rituais dos marinheiros, acabam sendo ineficazes para mudar o curso que essa vontade divina determinou. Exatamente. E essa análise, com esse foco todo na soberania divina e na fragilidade humana, ela nos deixa com uma provocação interessante que vem da própria lógica do texto-fonte, né? Se essa leitura interpreta certas práticas religiosas como sendo construções humanas, talvez até fugas, como ela distinguiria uma resposta considerada genuína à vontade de Deus? Fica essa questão no ar. Qual a diferença entre uma obediência autêntica e uma submissão que vem mais pela força das circunstâncias, como parece ser o caso do Jonas ali, ou mesmo a sua fuga inicial? É algo para se pensar.